Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o funcionamento da porta lógica ou OR, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o circuito eletrônico montado para demonstrar o funcionamento dessa porta lógica, ok? Então aqui nós temos o CI, que é o circuito integrado que contém as portas lógicas ou OR, tá? E ela é composta por duas entradas e uma saída, tá? Então, o que vai acontecer? Antes de demonstrar o funcionamento da porta lógica aqui no circuito, é importante a gente entender o funcionamento dela, a parte teórica. Então, vamos lá. Aqui, nós temos um resumo de como é que funciona a porta lógica ou OR. Então, o que vai acontecer? Esse aqui, o 7432, é o código do CI, ou seja, do componente eletrônico que contém essas portas lógicas ou OR, tá? Então, comumente, é bastante usual esse código para a gente realizar a montagem de circuitos em eletrônica digital. Então, o que acontece? Aqui, nós temos o símbolo lógico, ou seja, o desenho representativo dessa porta lógica. Então, os circuitos de eletrônica digital, por exemplo, usa bastante esse símbolo para ilustrar que a gente está trabalhando com uma porta lógica ou OR. E logo aqui ao lado nós temos a tabela verdade, tá? A tabela verdade nada mais é do que uma tabela que vai demonstrar, ilustrar o funcionamento, o comportamento, né, de funcionamento da nossa porta lógica, tá? Então aqui essa porta lógica, né, desse código aqui, ela é uma porta lógica que contém duas entradas representadas pela letra A e B. Então, A e B seriam as entradas da minha porta lógica e uma saída, que seria representada pela letra S, certo? Então, aqui na tabela eu tenho as duas entradas e a saída, tá? Quando a gente monta a tabela verdade, como a gente está trabalhando com eletrônica digital, a eletrônica digital ela vai trabalhar com duas variáveis, ou seja, 0 e 1. A gente está trabalhando com números binários, por isso, né, duas variáveis, a 0 e a 1. Então, comumente, nós falamos que 0 seria, digamos, o nível lógico baixo e o 1 seria um nível lógico alto, tá? A gente pode dizer que o 0 estaria desligado, por exemplo, enquanto o 1 estaria ligado, tá? E aí, nesse caso aqui, como eu tenho duas entradas e uma única saída, montando aqui a tabela verdade, eu vou ter 4 possibilidades. E aí, eu vou estudar cada uma dessas situações de acordo com a tabela. Então, por exemplo, a primeira situação são as duas entradas desligadas. Na segunda situação, a entrada B está ligada e a entrada A desligada. Na terceira situação, inverte. A entrada A está ligada e a entrada B desligada. E na quarta e última situação, as duas entradas estão ligadas, certo? Então, conforme eu vou alterando aqui as entradas, consequentemente, eu vou ter um resultado na saída, certo? Então, o que acontece? Agora a gente vai ver aqui o funcionamento daquela tabela, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho esses dois cabinhos, o azul e o amarelo, onde conforme eu jogar 0 ou 1, o 0 seria aqui o GND, que é o cabo preto, e o 1 corresponde ao nível lógico alto, que seria 5 volts. Então, aqui no primeiro caso, na primeira situação da tabela, eu vou entrar com nível lógico baixo, ou seja, com 0. Então, ambas as entradas aqui, ó, esses dois cabinhos, ele está recebendo 0, que seria o GND. Então, de acordo com a tabela, quando as duas entradas recebem 0, consequentemente, a minha saída vai estar desligada, ok? Agora, se a gente jogar, por exemplo, em uma das entradas nível lógico alto, ou seja, os 5 volts aqui, certo? Então, aqui, ó, os 5 volts. Então, a minha saída, ela vai ser ativada,
ok? E se eu inverter, né, as entradas aqui, então, invertendo aqui. Então, aqui tava com nível lógico alto, eu coloquei nível lógico baixo, e aqui tava nível lógico baixo, eu coloquei nível lógico alto. Então, a gente vê que também a minha saída se mantém ativa. E se eu jogar as duas entradas para nível lógico alto, né? Colocar aqui as duas com 5 volts, né? Jogando o nível lógico alto, também eu mantenho a minha saída ativada. Então, aqui o que nós temos, né? Se eu colocar 0 ou 0, eu tenho 0. Se eu desligar aqui ou ligar aqui, eu vou ter 1, ok? Então, aqui na porta lógica OU, a minha saída, ela vai ser ativada quando a entrada A ou a entrada B estiver ativa, ou ambas estiverem ativas, certo? Então, é dessa forma que funciona a porta lógica OU, tá? Essas informações que eu passei para vocês, pessoal, vocês encontram facilmente no datasheet do componente. Então, a gente colocando esse código aqui, que é o código comumente utilizado para a porta lógica OU. Então, aqui, ó, eu tenho o datasheet. Então, aqui nós temos, né, os encapsulamentos possíveis que a gente pode encontrar essas portas lógicas. Aqui no caso, né, ele tem 4 portas lógicas, tá? OUs. E aqui a gente tem a tabela verdade, tá? A diferença é que essa tabela verdade, ao invés de usar 0 e 1, ela acaba utilizando, né, H e L, né? O H, que é o high, de nível lógico alto, que seria o 1, e o low, de nível lógico baixo, que seria o 0, ok? Então, essas informações vocês também conseguem coletar aqui no datasheet do componente também. Então, pessoal, é dessa forma que funciona uma porta lógica OU.